Gente, eu Ok. estou voltando aqui a gravação agora. Vamos voltar agora para agora o quinto, tá? Quando ocorre a revelia, tá? Vamos lá. Revelia, gente, é o seguinte: todo mundo fala assim, não compareceu, é revel. Aí eu falo, gente, não compareceu onde? Não compareceu na audiência, é revel. Não. Nem na audiência de instrução de julgamento e nem na audiência de conciliação e mediação. Revelia é não contestação. Revelia é não defesa, tá? E tá aqui no artigo 334 a 344 a 346 do CPC, tá? Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiros as alegações de fato formulado pelo autor, tá? Então, aqui, ó, vou até pegar esse artigo aqui, tá? Primeiro, o que é revelia, então? É não contestação. Vocês estão me ouvindo? Revelia não é deixar de comparecer na audiência. Revelia é deixar de contestar. Ele pode não comparecer na audiência e, se ato atentatório à dignidade da justiça, ele poderá ser multado, mas não é revelia. Ele pode não comparecer na audiência e apresentar contestação, e a contestação dele é válida. Porque revelia é deixar de apresentar contestação. Então, quando ocorre a revelia? Tá? Então, ocorre quando o réu deixa de contestar, tá? Só. Ele pode não comparecer na audiência de instrução de julgamento, aquela que eu vi testemunha, ele pode não comparecer ali, ainda se a contestação dele é válida. Porque revelia só acontece quando o réu não contesta. E o que é? Quais são os efeitos dessa revelia, tá? Efeitos, ou seja, qual que é a consequência dessa revelia? Presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas, de fato formuladas pelo autor, ou seja, considero verdadeiro o que o autor alegou. Tá? Até aqui, ok, gente? Até aqui, ok? Agora eu pergunto a vocês. O cara não contestou. Ele pode aparecer na audiência e querer participar da audiência? Ele pode depois recorrer da sentença? Ou seja, ele pode mais para frente participar do processo? Hein, gente? Estou perguntando para vocês. Gente, vocês vão me ignorar assim? Essa hora da manhã? Eu acho que não. Ele está sendo intempestivo. Eu entendo que não. Na verdade, Marcos, ele não pode contestar, mas ele pode comparecer ao processo. Aí, aqui, ó. Esse daqui é o parágrafo único do artigo 346, que vai falar o seguinte. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo ou no estado em que encontrar. Ou seja, ele pode comparecer no processo, ele pode participar da audiência, ele pode recorrer, ele pode fazer tudo. Mas ele pega o processo do jeito que o processo está. Ele não pode voltar e praticar atos que ele perdeu. Tá? O que fica muito difícil. Como é que eu recorro se eu não contestei? Eu não posso alegar nada novo na contestação. Se eu não aleguei nada na fase de conhecimento porque eu não contestei, o que eu vou poder alegar? Eu posso até ouvir, rolar testemunhas e elas serem ouvidas na audiência, não tem problema, tá? Ele pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado que se encontrar, tá? Agora tem um detalhe, o réu é citado. Ele não contesta, ele se torna revel. Ele não vai ser intimado dos atos do processo, não. A não ser que ele tenha advogado constituído. Então, ele constituiu um advogado, juntou a procuração, mas não apresentou contestação. Aquele advogado é intimado de todos os atos e aí eles podem participar. Agora, e se o cara nem apresentou advogado? Ele não é mais intimado, não, tá? Ok, gente? Até aqui, ok? Dúvidas sobre a revelia? Quero ouvir vocês. Eu vou aqui pegar agora a próxima resposta, né, que é o julgamento antecipado.
tá? Acho que tem alguma coisa no chat. Ah, Rafa, não tem dúvida. Ok, Rafa. Ai, gente, peraí. Bom, agora a gente vai para o julgamento conforme o estado do processo. Não, julgamento antecipado, né? Isso que tá perguntando aí? Gente, viajei aqui. Julgamento antecipado. É o artigo 335, mas eu tenho mais coisas para falar sobre isso com você. Eu fiz perguntas, gente, que a gente conseguisse percorrer a fase de conhecimento e me desse brecha para eu explicando mais coisas, já que é uma revisão, tá? Bom, tá aqui o julgamento. Né? O juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas e o réu for revel ocorrer o efeito previsto no artigo 344, ou seja, considerar verdadeiro o que ele falou, e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Gente, o que acontece? Chegou lá na fase de especificação de provas, depois do saneamento, igual a gente viu na aula passada, e chegou nessa fase. E o pessoal fala, olha, não tem prova pericial nem prova oral a produzir. Não tem mais prova, a prova é só documental, já foi produzida na inicial e na contestação, conforme o vídeo passado, né? E aí, o que o juiz faz? Decide, julga. Por que é chamado de julgamento antecipado? Porque pula. Eu não tenho a fase instrutória ou probatória, tá? Então, se não há necessidade de outras provas, eu faço o julgamento antecipado da lide, tá? Ou se o réu é revel, tá? E não tem necessidade de outras provas. Mas aí, eu queria mostrar outras coisas para vocês aqui no código sobre esse assunto também, tá? Ô, Michele. Primeiro, oi. Pode falar, Lu. Mesmo se houver prova material para o convencimento do juiz, ele é obrigado a ouvir testemunha, né? Se houver. Não. Obrigado, não. Disse-se, né? Costuma-se dizer que ele é o destinatário da prova e ele é que decide a prova que precisa. Mas, normalmente, se as partes requerem, ele marca a audiência de instrução de julgamento, ainda que ele já esteja convencido. Por quê? Se ele deixa de marcar a audiência de instrução de julgamento, alegando que ele não precisa da prova testemunhal. E aí, ele julga o pedido, né? Alguma das partes provavelmente vai ficar prejudicada. Essa parte recorre, alegando cerceamento de defesa, com base no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, a parte consegue anular a decisão, alegando cerceamento de defesa, porque não pôde produzir a prova que pediu. Né? E aí a gente alega, olha, o juiz não sabe o que a testemunha falar. Pode ser que ele mudasse o convencimento dele. As provas servem para isso. E aí anula-se a decisão dele, manda-se ouvir a testemunha e ele tem que proferir uma nova decisão. Para evitar isso, e eles falam claramente, aí eu vou deferir para evitar a alegação de cerceamento de defesa. Eles acabam topando ouvir a testemunha, tá? O que acontece às vezes, Lucas, é da parte a rolar 10 testemunhas, que é o máximo que pode rolar. E aí, na hora da audiência, o juiz dá uma pressionada para você ouvir menos, que não é necessário. Tá? Entendi. Mas ele poderia, em tese, ele poderia. Mas na prática, a gente conseguiria anular essa sentença numa apelação alegando cerceamento de defesa, algo, inclusive, que a gente vai aprender esse semestre. Tá? Tá, beleza. Bom, eu queria trabalhar com vocês também. Julgamento antecipado parcial do mérito, né? Imagina que existe aí mais de um pedido. Então, imagina o seguinte. A Ricardo Eletro negativou meu nome, Michele. O que eu vou ajuizar uma ação? Aí vocês falam assim, ação de dano moral. Gente, vontade de torcer o pescoço de vocês. Aliás, eu sinto tanta vontade de bater em vocês, que vocês têm que agradecer que a gente está no sistema remoto. Porque senão, meu filho, vocês estavam apanhando, né? Primeiro, ninguém ajuiza a ação de dano moral. Porque a ação D, o que vem depois do D, é a pretensão. E ninguém fica lá, ai, por favor, quero tanto que alguém cometa um dano moral contra mim. Ai, eu quero tanto poder cometer dano moral contra os outros. Não. É a ação de indenização por danos morais. Tá? Primeira coisa.
Segunda coisa. Segunda coisa. Deixa de ser mercenário. Vocês querem só o dinheiro agora. É a ação de declaração de inexistência de débito, acumulada com a obrigação de fazer, que é a retirada do nome, e pedido de indenização por danos morais. Na contestação, a Ricardo Eletro fala assim, olha, realmente foi um vacilo, negativamos o nome errado, tá? Topamos retirar, mas não topamos pagar o dano moral. Então, o processo ele tem que continuar para discutir o dano moral. Mas aquela obrigação de fazer e a declaração de inexistência de débito já podem ser julgadas, porque o autor alegou e o réu confirmou. Aí o juiz faz o julgamento antecipado parcial do mérito neste momento de saneamento e deixa o processo seguir só contra o pedido de indenização por danos morais. É possível? É. E aí essa decisão, que ele julga parcial o mérito, é uma sentença? Não, gente. E só tem uma sentença no processo que encerra o processo de conhecimento. Eu não posso ter sentença parte 1 e sentença parte 2 emissão. Então, essa decisão que resolve o mérito parcialmente no meio do processo e o processo continua para discutir outro pedido, é uma decisão interlocutória. Isso vai ser importante quando a gente estiver estudando agravo, tá? Ok? O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos foram formulados ou parcela deles. Se mostrar incontroverso, ou seja, não tem discussão entre as partes, não é controvertido, e tiver em condições de imediato julgamento, ou seja, pela prova escrita eu consigo provar alguns pedidos, outros não, então ele pode julgar e continuar. Lembrem-se, o juiz pode decidir alguns pedidos no meio do processo e continuar o processo para discutir outros. Essa decisão no meio é decisão interlocutória e a do final é sentença. Ok? Certinho, gente? Bom, voltando aqui para minha tela. Quais são os meios de prova? Perfeito, Rafa. Isso mesmo. Vamos lá. Olha só, a Rafa respondeu certinho. Quais são os meios de prova? Vamos lá. Primeiro, eu tenho a prova documental. A prova documental deve ser juntada na inicial pelo autor e na contestação pelo réu. Sob pena de preclusão, eu só vou poder juntar documento depois, se esse documento for novo ou superveniente, ou seja, existia e eu não sabia, ou não existia, né? Existe também, gente, a exibição de documento ou coisa. Imagina o seguinte. O Lucas descobre que ele está... descobre lá no 10º período, já aprovado no OAB. Ele quer uma certidão de conclusão de curso. Descobre que ele está devendo TGP, que vocês fizeram comigo no 2º período. Porque na prova final ele teria, hipoteticamente, tirado 0, tomou bomba por 1 ponto. E ele fala, não posso ter tirado 0, colei tudo da Larissa, a Larissa tirou 30, então também tirei 30. A professora corrigiu minha prova errada. Então ele ajuiza uma ação. É contra a faculdade, viu, Lucas? Não é contra mim, não. Ajuiza uma ação contra a faculdade, pedindo ali na obrigação de fazer a integralização dos créditos. Ele não tem a prova, que é a avaliação final. Ele não vai invadir a faculdade para roubar essa avaliação que fica arquivada na faculdade, porque isso seria na invasão de domicílio. Ele pede que a faculdade seja intimada a juntar esse documento aos autos. Ou, se a prova tiver com a professora, que a professora, um terceiro do processo, seja intimada para exibir esse documento ou essa coisa, tá? É possível isso? É. Só que tem um detalhe, se for a parte contrária, tem que ser um documento que seja bilateral, das duas partes. Porque se for um documento só da outra parte, ela não é obrigada a exibir, não. Porque ela vai estar produzindo prova contra ela mesma, tá? Então, a primeira coisa é isso. Segundo, é muito comum a gente fazer isso antes de ajuizar uma ação. Principalmente quando o nosso cliente alega que ele sofreu um erro médico. Por quê? A gente fala assim, meu filho, não, né? Não. Vamos descobrir se você sofreu mesmo. Você está trazendo um monte de laudo, um monte de radiografia, eu não sei ler, né? E aí a gente leva para o médico de confiança nosso e ele fala, ó, aqui pode ajuizar essa ação. Ou não, aqui não tem nada. Por que a gente faz isso, gente? Porque pode ser uma aventura jurídica. Nosso cliente pode achar que ele tem direito e não tem. E a aventura jurídica queima o nome do advogado do mercado. Em Belo Horizonte é uma roça grande, então fiquem espertos. Não sai ajuizando a ação, não.
olha a documentação, olha o caso, pesquisa de jurisprudência, vê se você realmente tem chance de ganhar. Se não é melhor não ajuizar, senão você vai ser conhecido como advogado picareta. Né? E aí a gente às vezes não tem os laudos, as radiografias, está tudo com o médico, ele não quer dar. Aí a gente pede a exibição de documento ou coisa para ele entregar e a gente vê se vai ajuizar a ação ou não. Tá? Tem a prova técnica, que a gente tem duas. A perícia, que ocorre antes da audiência, né? A perícia eu já expliquei para vocês na aula passada. Ela é feita por um profissional especializado em determinada área. Se for área da saúde, o médico, pode ser o engenheiro, né? Um contador, se ela for contábil, né? Que vai fazer um laudo sobre aquele processo e dizer, né, realmente ali qual que é o parecer técnico. Do ponto de vista técnico, quem tem razão ou não. Ela é necessária quando a gente precisa de um conhecimento técnico para decidir determinada causa, e é um conhecimento técnico que foge das atribuições do juiz e dos advogados. Tá? Esse perito não é funcionário público, ao contrário do perito criminal. Ele é alguém de confiança do juiz, que é, né, especialista, que é indicado para aquela ação, e ele trabalha só naquela ação. Né? Pode trabalhar em outras, mas não é um funcionário público. Temos também a chamada inspeção judicial. É quase um milagre que acontece de vez em quando, né? Quando o juiz levanta o bumbum da cadeira dele e vai até o local inspecionar para ele ver a coisa, a pessoa ou o lugar, tá? Professora, isso costuma acontecer sempre? Não, mas acontece. Eu já vi acontecer, tá? E aí a inspeção judicial que a gente tem, que acontece muito, é no caso de curatela, em que você tem que levar para uma audiência de interrogatório o interditando para que o juiz possa fazer o interrogatório dele, ver que a pessoa está lelé da cuca e decretar a interdição, tá? Agora, eu estou ajuizando uma ação contra o meu vizinho porque ele subiu o muro e está tapando a minha visão. O juiz vai lá na minha casa para ver se isso aconteceu mesmo? Normalmente, não, mas existe a possibilidade em lei. Mas normalmente eles não vão, não. Mas às vezes acontece, tá? E tem também a prova oral, que consiste no depoimento pessoal das partes. A gente falou disso bastante na última aula, né? Que a gente tem que pedir depoimento pessoal da parte contrária na fase de especificação de provas. Ela tem que ser intimada pessoalmente, não pode ser pelo advogado, tem que ser pessoalmente, porque se ela não depor em audiência, é pena de confissão. Só vai fazer pergunta para ela o juiz e o advogado da parte contrária. O próprio advogado não faz. E o próprio advogado também não pode pedir o depoimento do próprio cliente dele, tá? A gente só pode pedir o depoimento da parte contrária. Esse depoimento pessoal, ele é indispensável, ele é muito, muito importante para nós advogados, para que a gente consiga uma outra prova, que é a confissão. Tá? Porque você vai apertando a parte na hora da audiência, e ela está de frente para o juiz, ela não pode nem olhar para o advogado dela, ele não pode interferir. E às vezes alguma coisa que o advogado escondeu, ou que o advogado falou de outra maneira na petição, ela vai soltar a verdade. Ela está nervosa, ela está de frente ao juiz, e ela não sabe o que pode ou não falar. Então, o momento de você cavar a confissão da parte contrária é na hora que você já estiver tomando o depoimento dela, tá? Professora, posso pedir o depoimento do meu cliente? Não. Posso fazer pergunta para o meu cliente no depoimento pessoal dele? Não. Só pode pedir a parte contrária e só vai fazer pergunta o juiz e o advogado da parte contrária. Lembrando, o autor depõe primeiro, depois o réu. O réu não pode ver o depoimento do autor, mas o autor pode ver o do réu. Tá? Por quê? Porque o réu já depôs, não vai mudar o depoimento dele. Tá? E, por fim, né, a última prova oral aqui é a oitiva de testemunhas. No máximo, gente, 10 por processo, sendo 3 para cada fato, tá? Não rola mais de 3, não, a não ser que seja uma causa muito, muito complicada, senão o juiz nem vai querer ouvir, tá, gente? Testemunha, cuidado, ela não pode ser nem capaz, nem suspeita e nem impedida, tá? Parente não pode ser, amigo íntimo não pode ser, tá? Cuidado, muito, muito cuidado com isso, tá? A não ser que seja caso de família, eu não tenho outra opção, a não ser aquelas testemunhas. Se a testemunha chegar na hora da audiência e falar que ela é parente, ou que ela é amigo próximo, ou que ela tem interesse na causa, ela será ouvida como informante. Ela não presta compromisso e o depoimento dela não tem tanto valor.
inclusive se a testemunha da arrolada pela parte contrária é ouvida como informante, eu nem faço perguntas, porque eu não valorizo o depoimento dela como se não existisse, porque ela não é imparcial, tá? Testemunha tem que ser imparcial, porque ela presta, inclusive, ela presta o compromisso, tá? Bom, vamos lá agora. Sentença definitiva, terminativa. O que é uma sentença definitiva? É aquela em que existe, que é com resolução do mérito. Tá? Os casos em que eu tenho resolução do mérito são os casos do artigo 487 do CPC, que é quando o juiz julga o pedido procedente ou imprecedente, julga o pedido parcialmente procedente, homologa um acordo, homologa a renúncia ao direito que se funda aquela ação, tá? Homologa a prescrição em decadência. Nestes casos, eu tenho a sentença com resolução do mérito, é uma sentença definitiva, faz coisa julgada material e eu não vou poder ajuizar aquela ação de novo porque o conflito foi resolvido. Agora, tem também a sentença terminativa. É sem resolução do mérito. Nos termos do artigo 485 do CPC. Nesse caso, gente, o juiz põe fim ao processo, porque o processo só termina com sentença. O processo só termina com sentença. Tem gente que fala assim, meu processo foi arquivado e não teve fim. Errado. Todo processo, antes de arquivado, tem que ter uma sentença. Agora, pode ser que a sentença não resolva o conflito. Por quê? Porque a parte não deu ao judiciário os elementos necessários para resolver o conflito. Pode ser que falte alguma das condições da ação ou dos pressupostos processuais. Aí eu vou ter uma sentença que extingue o processo sem resolver o mérito, não tem resolução do conflito. Ela é chamada terminativa, porque ela só termina aquele procedimento. Ela termina o procedimento, mas ela não resolve o conflito, ela não define a situação. Por isso ela não é definitiva, ela é terminativa. Vai fazer uma coisa julgada meramente formal e eu vou poder ajuizar a ação de novo, para tentar resolver o conflito, já que ele não foi resolvido antes. Quando a gente for recorrer da sentença, e a gente vai ver isso daqui a um mês, eu vou poder fazer apelação tanto quanto a sentença definitiva quanto a sentença terminativa. Nas duas é possível apelar, tá? Bom, alguma dúvida, gente, até aqui? Não, Rafa, a sentença definitiva, ela não está relacionada com o depoimento pessoal. Ela está relacionada com a resolução ou não do conflito, tá? A sentença definitiva, ela resolve o conflito. Ela diz quem tem o direito, ela diz quem tem a obrigação. Ou seja, ela diz quem tem razão e quem não tem, e condena o réu a cumprir a obrigação, se for o caso. Tá? Respondi, Rafa? Opa. Ótimo. Bom, quais são os atos praticados pelo juiz? Gente, isso aqui é de suma importância para mim esse semestre. Isso aqui vocês têm que saber, mas saber mesmo, tá? Por quê? A gente vai estudar a partir da semana que vem. Vocês vão ver que existe 9 recursos no Código de Processo Civil. 9, tá? E aí, qual que eu uso para cada situação, professora? Depende disso daqui, ó, dos atos que o juiz praticou. Para cada ato praticado pelo juiz, vai caber um recurso diferente. E a gente vai trabalhar com isso na aula que vem. Por isso eu tenho que saber quais são. O que é o despacho? O despacho, gente, é uma mero impulso oficial. É simplesmente o juiz dando andamento ao processo. Então, por exemplo, petição inicial preenche todos os requisitos do artigo 319. O que o juiz pode fazer? Mandar citar. É despacho. Tá só mandando, ele não está decidindo nada, ele está só mandando o processo correr, né? Já fez a especificação de provas. Então ele tem que designar audiência, tá? Quando o ato do juiz simplesmente impulsiona o processo e não tem nenhuma natureza decisória, é chamado de despacho. E contra despacho, não cabe recurso. Porque recurso é contra decisão. E despacho não tem natureza decisória. Tá?
Aí eu tenho a decisão interlocutória, tá? Que é uma decisão que ela é tomada no intercurso do processo. Por isso esse nome interlocutória, ela é tomada lá no meio do processo, né? Entre a inicial e a sentença, mas ela não decide o processo, ela não termina com a fase de conhecimento. Por exemplo, pedir justiça gratuita. No começo lá do processo, o juiz pode deferir ou indeferir, decisão interlocutória. Pedir uma tutela antecipada na inicial, o juiz pode deferir ou indeferir, é uma decisão interlocutória. Pedir para produzir uma prova pericial, o juiz pode deferir ou indeferir, é uma decisão interlocutória, tá? Contra a decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento, mas não em todos os casos. Somente nos casos do 1015, tá, gente? Isso daí é o artigo 1015 do CPC. E nos casos em que não estiver dentro do 1015, a gente vai ver como é que vai fazer, tá? Tem uma alternativa. E a sentença? A sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim à fase de conhecimento, resolvendo ou não o mérito, tá? As casos da sentença estão no artigo 485 e 487 do CPC. É na sentença, gente, que o juiz vai analisar o mérito e julgar o pedido procedente ou improcedente. Ou ele vai dizer que ele não consegue fazer isso, porque falta uma das condições da ação e algum dos pressupostos processuais, tá? E aí ele vai extinguir sem resolução do mérito. Contra a sentença, cabe apelação. É o recurso mais importante. E é o primeiro que a gente estuda. E aí, por fim, tem o acórdão, que são as decisões proferidas, não é pelo juiz, tá? São decisões proferidas pela segunda instância. Tá? E aí, contra acórdão, em tese, não caberia mais nada, porque a ideia é do duplo grau de jurisdição. Eu tive o primeiro grau de jurisdição na primeira instância, e agora eu vou ter o segundo grau de jurisdição na segunda instância. Foi decidido, acabou, duplo é 2. Mas o legislador resolveu privilegiar a Constituição e a lei infraconstitucional e falou o seguinte: contra acórdão não cabe decisão, a não ser que esse acórdão ofenda, né, ofenda a Constituição da República de 88, aí caberá recurso extraordinário, né? Eu vou até dar né? Ou ofenda a lei federal. E aí, nesse caso, é recurso especial, tá? Recurso extraordinário é para o STF e o recurso especial é para o STJ. Tudo isso a gente vai estudar. Então, a gente vai estudar esse recurso especial, esse recurso extraordinário, essa apelação, esse agravo de instrumento e mais 5. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês na próxima aula. Michele, aí no caso a decisão do STJ, STF chama decisão mesmo, né? Não tem nenhum nome especial, não. Chama acórdão também. Acórdão também. Né? Chama acórdão também, tá? Gente, isso daqui com essas respostas, do jeito que eu fiz com vocês aqui, eu vou colocar lá no sistema faculdade para vocês, junto com esses 2 vídeos das aulas de hoje, né? E os da noite também ficam lá, então vocês podem ver tudo, tá? Mas fora isso, vocês têm alguma dúvida? Deu para revisar a matéria? Deu para entender a revisão? Me conta aí. Deu. Excelente, professor. Larissa, nossa representante, me conta se deu para revisar, porque eu sei que vocês estavam um pouco temerosos pela matéria do semestre passado, né? Fernanda, que começou falando que não estava entendendo a matéria do semestre passado. E aí, Fernanda? Fernanda tá aí, Fernanda? Ah. Gente, então eu vou encerrar por aqui. A gravação à noite eu passo para vocês, tá?
Na próxima aula, eu já vou colocar. Essa semana eu coloco antes para vocês, então vocês vão ver lá. Uma aula sobre conceito e uma aula sobre princípios dos recursos, que é o objeto da nossa live da aula que vem. Conceito e princípio dos recursos, tá? Tchau, gente. Tchau. Até. Ah, peraí que tem algumas coisas aqui no site, deixa eu ver. Ah, obrigada, Larissa falou que deu para entender. A Rafa também, ótimo. Gente, deixa eu parar a gravação também.